Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e todes também. Estamos aqui com César Munhoz, nosso graduado queridíssimo da Fusei University com Masters in Entertainment Business, retomando as nossas conversas sobre arte, entretenimento e conexões. O César traz muitos temas para a gente conversar, refletir, se informar, repensar, rever o que a nossa visão atual do mundo, ela tem que estar sempre em movimento. E hoje vamos falar de um assunto aí que pode ser polêmico. Tudo bem, César? Tudo bem, Carol? Oi, pessoal que está nos assistindo também. É legal falar de umas coisas polêmicas como a gente vai falar hoje, e principalmente coisas que mudaram tudo, né? Hoje a gente vai falar de uma coisa que mudou tudo, mudou a música para sempre, que é o Autotune. Autotune. Então, falou em Autotune, Carol e pessoal que está nos assistindo, vocês pensam em quê? Eu penso em polêmica, realmente, porque acho que eu não tenho uma. Eu acho que eu penso assim, ele é uma ferramenta, cara, vem um negócio meio. Ele pode ser muito legal quando ele é bem usado como ferramenta, e ele pode ser uma forma de permitir que alguém entre num universo sem ter, talvez, todos os pré-requisitos que se imaginaria que uma pessoa deveria ter para estar nesse universo, né? Então, eu acho que, de novo, ele é uma ferramenta. Agora, como ele vai ser utilizado depende do artista, né? E eu acho que o autotune ele traz muito à tona o questionamento do que é o artista, né, César? O que é o cantor? O cantor é só a voz? O cantor é a voz, é o visual, é a performance, é a atitude? E se ele tiver tudo isso e não tiver a voz e o autotune não for só uma ferramenta de inovação, de pesquisa, de produção, mas ele for uma ferramenta fundamental, porque sem autotune aquela pessoa não tem condição. Eu acho que é aí que mora o limite da polêmica, né? E por que que tantas pessoas se sentem, às vezes, enganadas, né? Acho que, para mim, a maior polêmica do autotune é quando o artista, ao vivo, não consegue performar da forma que o fã esperaria que ele performasse, porque ao vivo ele não dá conta. Ele precisa de um maquinário de gravação. Que também dá para pensar, cara, não vai ao vivo então, né? Você pode escolher ser um performer da gravação, né? Eu acho assim, é um mundo livre, mas eu acho que essa definição, saber, é o mundo livre, né? Você faz o que você quiser e gosta de você quem gostar também. Mas eu acho que aí tem todos esses pontos assim meio conflituosos, né, do autotune. E eu acho que ele ajuda o ponto. É lógico que ele é muito legal quando ele é muito bem usado, né? Acho que ele traz essa experimentação, esses sons diferentes, ele instiga, você fala, nossa, como é que esse cara está conseguindo fazer isso? E ele traz essa reflexão muito para mim, assim, de o que é ser artista, né? Qual é a habilidade que um artista tem? E será que é só a voz, né? No caso de quem usa a voz como instrumento, mas no caso dos cantores, locutores e tal, por que não usar? Pô, a gente usa tecnologia, agora a gente usa inteligência artificial até para escrever e-mail, né? Qual a diferença, Ó a minha né? pele perfeita aqui de bebê com 44 anos, ó. É alguma correção aí no. Tá, o StreamYard tá me corrigindo aqui, tô me Tá sentindo acertando, tá em tudo, um né, César? Eu gatinho. acho que É. cada vez mais. Mas é engraçado, né? Como quando é o outro que usa, a gente se incomoda mais do que quando é a gente que usa, eu acho, né? Afe Maria. Pois é, será que quem usa autotune vai pro inferno? Não vai, né? Good question. Então, pois é, fico imaginando assim, digamos que eu quero ver, sei lá, o Justin Bieber. Comprei um ingresso para ver o Justin Bieber, que é um artista que, se você vai no YouTube, tem uma performance famosa dele no, acho que é no Good Morning America, que ele começa a cantar e você vê que a voz dele tá esquisita, e é porque
pessoal que estava operando a mesa colocou um efeito de autotune, sem falar com ele, e ele percebeu que aquilo estava alterando a voz dele, porque ele sabe o que ele está cantando, ele sabe, e ele estava ouvindo um resultado diferente, e ele para a performance e fala assim: pode desligar o autotune, por favor? Porque hoje eu não quero, não precisa, não preciso. E aí ele começa a cantar, né? Mas aí eu fico pensando assim, tá, eu comprei o ingresso para ver o Justin Bieber e naquele dia ele tá, sei lá, tá, não, né, acordou com a pá virada, não tá muito legal, mas ele vai fazer um show, a voz dele não tá perfeita naquele dia, mas ele quer entregar uma performance que seja agradável para quem comprou o ingresso de 350 mil reais dele, né? Eu não me sentiria incomodado. Eu não me sentiria incomodado. Eu estava ali para ver o Justin Bieber, sendo o Justin Bieber, dançando, cantando, ouvindo as músicas do Justin Bieber. Eu não me sentiria incomodado. Não sei se outras pessoas se sentiriam ou não. Aí entra aquela questão, né? O que que é um artista, o que que não é, né? Vamos ver se a gente consegue não responder, mas, né, pensar um pouco sobre isso aí, quem está vendo a gente, né? Vamos lá para as raízes do autotune. Então, autotune surgiu da pesquisa acadêmica. Pesquisa acadêmica. Right? Então, ele surgiu da pesquisa acadêmica. Deixa eu pegar o nome da pessoa aqui, porque precisa de cola, né? De um PhD chamado Andy Hildebrand, um engineer, um engenheiro que estava pesquisando maneiras de, de, de trabalhar a voz numa performance ao vivo. E daí, por conta dessa pesquisa desse cara, em 96 foi lançado um processador de áudio, né, que as pessoas começaram a usar para performances ao vivo e para gravação, que ele basicamente faz o que todo mundo sabe que o autotune faz, né? Você está cantando e daí de repente ele pega, aqui está erradinho, ele pega e dá uma corrigida para o primeiro semitom mais, entre aspas, correto ou reconhecível como música nas maneiras, na forma tradicional convencional, tradicional que a gente tem de reconhecer o que é a música, né? E daí não demorou muito, né? Começaram ali quem que está cantando e quem não está cantando. Aí não demorou muito para uma pessoa lá da velha guarda, que é a Cher, ela lançou em 98 aquela música Believe, em que durante a gravação da música ali, durante os ensaios e gravações da música, o pessoal que estava trabalhando com ela resolveu tentar estourar lá os settings do autotune para ver o que acontecia. E eles perceberam que ela virava um robô, né? Então, quem não conhece essa música ainda, corram para ouvir essa música, porque ela é fantástica. Virou um hino ali dos anos 2090, da pista de dança, em que ela está cantando Do you believe? Sabe? Faz uma coisa bizarra com a voz dela, assim, né? E daí todo mundo começou a usar dessa maneira. E daí, né, o autotune virou duas coisas, né? Ele pode ser um aperfeiçoador um aperfeiçoador de voz para quem não está cantando muito bem ou para quem não sabe cantar. E, de novo, quem não sabe cantar, pera lá, né? Como assim não sabe cantar? Tem que saber cantar ou não tem, né? E isso para essa correção de voz, ou também como uma ferramenta artística mesmo, como uma paleta de pintor, né? E daí quem que vem na cabeça, né, Carol? Vem aí a Cher, vem o Kanye West, vem o Post Malone, Post Malone total. vem a Madonna. Madonna Também. usa o autotune desse jeito para robotizar a voz dela, tanto ao vivo quanto em gravações. Vem o Travis Scott, vem o Future. Então essa voz de robô hoje, ela tá em todo lugar, né?
Na parada pop, ela tá no topo da parada pop, né? Duas perguntas que eu tenho para você, César, porque eu acho que nesse uso de autotune, eu acho que as pessoas não se incomodam, né? Não vejo, não sei, não vejo tanta rebeldia. Eu vejo na coisa do ajuste da afinação mesmo, né? Da voz. E daí, minhas perguntas. Você acha que todo mundo. Carol pergunta para César: você acha que todo mundo, mediante treino, tem capacidade de cantar? Boa pergunta. Então, vou responder como espectador e como artista. Eu gosto de artistas que, na opinião de outras pessoas, não sabe cantar. Poxa, Por explica. exemplo, tem um cara que é mais conhecido que é o Beck, BECK, que é um cara que começou cantando, parece que ele tá cantando com preguiça, assim. Tem uma música dele chamada Loser, que é Eu sou um perdedor, I'm a loser, baby. Então Ah, ele eu, canta, parece que ele tá meio assim, meio. Eu amo esse tipo de voz. E tem um outro cara também chamado Daniel Johnston, que ele canta de um jeito meio esganiçado, assim. Eu amo aquele tipo de coisa. Para mim, como espectador e como artista, essas pessoas sabem cantar e elas estão usando a voz do jeito que elas querem. Mas, se a gente vamos pensar no top 40, ali, né? Top 40 e também na maneira tradicional de cantar, se a gente pensar no canto lírico, no canto tradicional mesmo, assim, é, não sei, eu acho que, sei lá, você pensa, vamos pensar, eu tive, a ideia surgiu. Quero fazer aquela canção, tenho essa ideia, essa melodia na minha cabeça, quero expressar essa melodia de alguma maneira. Eu tenho duas opções. Ou eu posso eu mesmo cantar, e daí eu vou me treinar para cantar aquilo de alguma maneira. E daí nesse processo você pode encontrar a tua voz, que é uma voz de um jeito, ou você pode treinar e não conseguir cantar, ou treinar e cantar, ou você encontrar uma pessoa que já está com a voz treinada e deixar, pedir para ela cantar, né? Entregar a voz para a música para aquela pessoa. Eu acho que todo mundo treinando, todo mundo que se proponha a abrir a boca e emitir a voz e encontrar a sua voz, ela pode cantar. E daí, se ela vai cantar de um jeito esganiçado ou não vai, ou se ela vai cantar de um jeito que é mais próximo daquele tradicional, ela pode cantar. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Carol, mas eu gosto da tua pergunta porque ela suscita outras, assim, né? Para mim, ela suscita outras, assim. Mas eu acho que sim, Carol. Tentando resumir aqui, acho que sim. Acho eu, que todo eu, mundo eu que. acho isso também. Eu acho que é uma questão. Você pode não ser a melhor voz do mundo, mas algum range de afinação ali dentro das suas possibilidades, se você treinar, você consegue, né? Ah, sim. Eu tenho essa. Mas aí, minha segunda pergunta, posso polemizar? Vamos, adoro. A Adoro. Pablo Vittar, Uhum. o que você acha da produção sonora? Acho muito legal porque ela traz um tipo de voz que a gente não está acostumado. É, eu acho que a Pablo Vittar traz pro âmbito da produção musical o questionamento da voz trans. Ela traz a questão da voz trans de uma maneira muito palpável. Assim. Ela é uma voz do Pablo que é a Pablo, é o Pablo, não interessa se é a Pablo ou é o Pablo, e ela traz aquela voz que é uma voz interessante. Não interessa da onde está saindo aquela voz, não interessa o resultado, é uma voz bacana que funciona dentro da música que ela canta. Eu acho muito bacana.
eu não consumo muito a música da Pablo, porque não é o tipo de música que eu ouço normalmente, assim. Mas eu acho que é uma voz, muito representativa, assim, acho que é uma voz importante, eu gosto da voz dela, acho que ela canta muito bem, ela sabe cantar, e mesmo ao vivo, assim, eu estava vendo umas apresentações dela, em que ela não entrega a voz exatamente daquele jeito que a voz dela está gravada, mas ela se permite causar, sabe? Então, tipo, a voz dela não tá perfeita, a voz dela tá, sabe, tá incômoda, mas ela tá se permitindo causar e se permitindo ser artista no palco. Isso eu acho um tesão, acho muito Então, legal. aí é que eu porque o timbre de voz dela, ou o jeito dela de cantar, realmente, assim, eu tenho uma dificuldade. Achei fenomenal isso que você falou da representatividade da voz. Mas, musicalmente, para o meu ouvido, cara, é um Uhum, negócio que me incomoda. Sabe quando você escuta e uhum, me dá um. Eu falo, gente, não ver, não enxergo essa sonoridade musical. Vejo um valor absurdo no trabalho, uhum, na performance, na atitude, na, no profissionalismo de carreira. Né? A gente sabe, a gente trabalha com tanta gente, né? Tem tantos graduados aqui da Full Sail que fazem shows, que mixam, que ficam na house, que ficam em programas de TV. E assim, ela é unanimidade em entrega, profissionalismo, pontualidade. Cara, eu nunca ouvi ninguém falar. E tem outros cantores e artistas que são ótimos na TV, mas que são muito famosos por serem terríveis no comportamento, né? No trabalho em si. E tudo que eu ouço da Pablo, cara, eu nunca ouvi nada assim, ó, de negativo. É sempre que profissional maravilhosa. Mas o timbre da voz me incomoda muito. É um timbre que dói meu ouvido. Não consigo. uhum. E aí, para mim, e É gosto, né? eu já ouvi Gosto é gosto. músicas dela com outras, em parceria com outras pessoas que não estão naquele timbre gritado, né? Que são um timbre mais MPB, assim, rock pop, Uhum, que tá lindo, e que daí na minha cabeça. E tem essa certa confusão também, né, César, de você num momento já não saber mais o que é o que, né? Então, na minha cabeça, uhum. fica assim: a voz dela é aquela voz ali, ou, pô, nessa música tá super legal, aqui é autotune, né? Ou será que existe essa capacidade vocal e é uma escolha dali? Por isso eu acho a, a polêmica toda do autotune uma polêmica rica para a construção da cultura, né? Uhum. Mas É para muito mim, gostoso a- falar sabe, disso. sabe quando você assiste um negócio que você fala que dá aquela vergonha alheia, assim, eu tenho muitas vezes com a Pablo, quando eu vejo, pela voz, pelo. Dói. Aí eu me lembro, você lembra? Tem um vídeo do Jô Soares que eu acho genial. Ele tinha um filho que tinha ouvido absoluto, né? E aí, eu não, imagina, não estou de longe, nada a ver com isso, mas fazendo um paralelo, assim, um paralelo não paralelo, né? Mas tem um vídeo do Jô Soares contando que o filho dele, quando ia assistir até jogo de futebol com ele, ou ia em shows e tal, que muitas vezes o filho dele pedia para ir embora, porque a plateia estava palma descompassada ou estava cantando muito fora do tom e ele não aguentava, doía. E aí Uhum. porque machucava mesmo, assim, fisicamente o Sim. ouvido dele, e ele preferia não, ele não conseguia fisicamente estar lá. Não tenho nada, não é, imagina, né? Nem um milésimo disso, eu não tenho. Mas o timbre da voz da Pablo. Quer ver outra? Gabi Amarantos. Eu já Uhum. vi várias gravações dela ao vivo, que eu falo, gente. Porque assim, não estou falando de estilos, né? Estou falando realmente do timbre da voz e da produção, da Da produção. escolha, né? É, Da escolha.
E também a gente está falando do autotune, mas tem uma série de fatores, né? Você mesmo falou, a pessoa daquele dia pode não estar com a garganta boa, tá com uma gripe, tá com, né, ou não está se sentindo bem. Tudo isso interfere. Ou a Uhum, escolha do repertório, ou também a própria pessoa que está mexendo ali na mesa, né? Tem relatos maravilhosos também de artistas tipo Lulu Santos, até a Bonnie Tyler, elogiando, agradecendo publicamente os engenheiros de som que estavam ali fazendo som para eles e dizendo: nunca ouvi a minha voz tão bonita, né? uhum, E às vezes, para a gente, para o ouvido leigo, a gente nem se liga que aquilo ali está sendo construído. Então, existe também, e eu escuto direto também dos programas ao vivo, né? Dos The Voice da vida, os próprios meninos engenheiros de som falando: gente, que vergonha desse The Voice, olha o que estão fazendo com a voz da pessoa. É, uhum. que é o conjunto da obra de quem está fazendo ali a sonorização final. Então, é difícil falar como leigo, mas eu acho que é daí que vem, né, esse sentimento do autotune para alguns artistas parecer ser mais injusto, né? Que o uso ser uma. Eu acho que o problema é quando você se sente enganado, né? Então, você, fã ou Aham, você, seguidor, se sentir enganado porque, sei lá, aquilo não é o que você esperava que fosse, né? Mas pô, dá para falar 5 horas sobre isso aqui. dá, dá. Pois é. Então, é, partindo disso que você falou, como artista, a resposta que eu tenho é escolha. O artista escolhe o que ele faz, né? E como espectador, é gosto. Gosto é gosto, né? Então, tipo, você falou da Pablo Vittar. Acho bacana que ela faça essa escolha. Acho bacana que ela, a Gabi Amarantos também, acho bacana que ela faça essa escolha. Eu, pessoalmente, particularmente, não gosto de consumir a música. Não é meu gosto. Mas a escolha eu gosto. Acho legal que alguém esteja escolhendo fazer isso. Porque é incômodo, né? O artista está aqui para dar uma incomodada mesmo, nesse ponto, né? E daí, do outro lado, a gente tem pessoas como a Christina Aguilera, o Michael Bublé, a Ellie Goulding, o Ed Sheeran, que estão do outro lado do espectro. Eles fazem campanha pública pelo Live is Life. Eles querem, eles não gostam disso, né? Eles querem que você vá lá e cante daquela maneira que eles cantam, né? Sem sem o autotune, né? Sem o tuning automático ali para corrigir a voz, né? Mais uma pergunta que a gente deixa em aberto. Vamos ver o que a história vai dizer sobre o autotune, né? Só um outro artista que eu esqueci de citar, né? Para quem torce o nariz para Post Malone, Radiohead usa autotune desde sempre, né? E usa dessa maneira para, como eles dizem, despersonalizar a voz, deixar a voz incômoda, né? De propósito, robotizar a voz, nasalizar a voz, deixar ela meio assim, né? Então, é um instrumento musical, né? Autotune é um instrumento musical. Tá aí, vai ficar para sempre. E agora, semana que vem, a gente vai falar de. Vamos fazer um 360 e falar de artes performáticas. Vamos falar de Cirque du Soleil. Já viu Cirque du Soleil ao vivo, Perfeito! Carol? Ai, eu nunca assisti, acredita? E tem aqui do lado da minha casa, no Vila Lobos, vira e tinha, né? Eu nunca, sempre quis, mas nunca deu certo de ir. Um dia irei. Vamos ver então. Falaremos Até semana que semana que vem. vem. Beijo, César. Tchau, tchau.